Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda Só Umbanda. E hoje nós vamos falar sobre sonhos, por que acontecem, como acontecem, as premonições em sonho. Meu nome é Beto Ângeli e você está no Umbanda Só Umbanda. Salve, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda Só Umbanda. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito interessante, porque muita gente vem perguntar a respeito, vem contar pra gente, vem querer entender, que são os sonhos, né? Os sonhos, eles acontecem ali enquanto a gente está dormindo, na maioria das vezes, pelo menos, né? Dentro da normalidade. E normalmente quando acordamos fica aquela dúvida, né? O que era isso? Por que eu sonhei dessa forma? Que mensagem esse sonho traz? Algumas pessoas sonham até com guias espirituais, sonham que estão incorporados, ou que tem outras pessoas incorporadas conversando consigo, né? E como esses sonhos chegam até nós dessa forma, né? Bom, antes de mais nada, nós temos que entender como que é o funcionamento do nosso armazenamento de memória, né? Eu vou falar aqui de uma forma bem própria, né? Não vou pegar termos, eu vou emprestar alguns termos de umas doutrinas apenas para completar a ideia, mas pode ser que não fique idêntico ao que você vê aí no kardecismo, por exemplo, ou de uma forma científica, tá? Então vamos lá, nós temos a nossa mente ancestral. A nossa mente ancestral é aquela memória que leva tudo dentro. Desde o momento da nossa criação, lá como uma centelha divina, essa memória vem armazenando tudo. Eu vou chamar ela de nosso mental espiritual, não é? Que é essa memória que nós temos. E aí nós temos também o nosso mental material, que é o nosso cérebro, que é o cérebro propriamente dito, né? O cérebro de carne, com os neurônios e tudo mais, que armazena as nossas memórias desta vida. Essa armazenagem de memória, ela acontece de duas formas. Nos dois casos, ela acontece de duas formas, de forma consciente e de forma subconsciente, ou inconsciente, né? O inconsciente é aquela que você não tem acesso de maneira nenhuma, a não ser através de alguns métodos. Subconsciente é aquela forma onde você não tem acesso à informação completa, e consciente é aquilo que você consegue lembrar livremente na hora que você quer. Os nossos dois corpos mentais, o mental espiritual e o mental material, ele tem esses métodos de armazenagem. Aí só aprofundando um pouco mais para a gente saber por que ele armazena dessa forma cada um, mas ele tem esses métodos de armazenagem. E o que acontece? Quando nós encarnamos, o nosso mental espiritual é adormecido e nós passamos a usar esse nosso mental material, que é limitado, mas é o que nos serve durante essa vida. Então nós passamos a utilizar esse mental material, armazenando ali informações, aprendizado e tudo mais. Porém, o nosso mental espiritual não se desliga de nós. Ele fica o tempo inteiro conectado. Por quê? Quando nós desencarnamos, nós precisamos levar essa memória que está conosco. E essa memória, você imagina uma pessoa que vive 80 anos. Para ela transferir 80 anos de informação de memória do cérebro material para o cérebro espiritual, ela passaria lá uma década. Então você imagina, a pessoa morre, ela ia ficar lá, paralisada, transferindo informação, né? Como num computador, por exemplo. Então, essa informação é transferida dia a dia, momento a momento. Ela pode ser transferida de duas formas, ou através de traumas. Então, por exemplo, você está lá andando na rua e bate o carro. Aquilo gera um susto, gera um trauma em você. Imediatamente essa informação já vai para o seu
mental e espiritual e fica gravada lá. É um trauma, você não esquece. Ou através dos sonhos, que é a hora que o seu corpo material entra em repouso e o seu cérebro se conecta ao seu mental e espiritual para troca de informação. Por que troca e não envio? Porque ele envia e recebe. Então o que acontece? Você dorme e o seu cérebro começa a reprocessar aquilo que passou durante o dia e gravar lá no seu mental espiritual. Então é comum que você sonhe com coisas que te aconteceram durante o dia. É comum que você sonhe que você foi visitar aquela pessoa que você realmente está indo visitar, ou você está indo viajar. É comum que você sonhe que está indo viajar. Por quê? O seu cérebro ele entra num modo de repouso e começa a enviar as informações. E é claro que o cérebro está todo interligado, não tem como uma parte funcionar sem outra, pelo menos quando você está falando de um cérebro saudável, né? Não tem como uma parte funcionar sem outra. Então, enquanto uma está processando tudo aquilo, a outra vai pegando aqueles vestígios de coisas e quando você acorda, fica aquela lembrança do sonho. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, nossa, eu até sonhei que estava vindo aqui. Porque o seu cérebro estava processando aquela informação de que você tinha todo aquele planejamento, tudo aquilo que aconteceu na sua vida naquele momento. E aí tem um outro lado, que é o lado mais interessante dos sonhos. O cérebro, o nosso mental espiritual, ele também nos manda informação para o corpo, para a matéria, no intuito de nos alertar, de nos ajudar, de nos conduzir. Então, o que acontece? Por exemplo, você tem muito medo de tomar injeção, por exemplo. Vou dar um exemplo besta, tá? Você tem muito medo de tomar injeção. E você está ficando doente. Então você percebe, o seu cérebro material percebe que você vai ter que ir no médico. E essa informação, vamos supor que essa informação, vou fazer uma forma bem lúdica aqui, tá? Esse medo seu de injeção é de outra vida. Nem sei se tinha injeção lá naquela época, mas é de outra vida. Então o que acontece? O seu mental espiritual, durante o seu sono, envia para o seu mental material uma mensagem. Olha, quando ele fica doente, ele vai tomar injeção, e a injeção é ruim. Então você tem pesadelo aquela noite, fica sonhando que está tomando injeção, que está indo isso, aquilo. Eu sei que foi um exemplo, né, nada a ver aí, tipo, falar de injeção e tal, mas só para você ter uma ideia. Então, por exemplo, se você, numa vida, você tem um trauma, você está viajando num barco e o barco afunda e você morre afogado, isso gera um trauma, fica no seu mental espiritual. Aí você reencarna. E aí você está aqui reencarnado, em determinado momento o seu cérebro espiritual manda para o seu cérebro material o medo do barco, o medo de entrar em alto mar com um barco, porque aquilo te matou uma vez, aquilo é arriscado para a sua segurança. Então você passa a ter um medo no seu cérebro material, só que a memória não vem completa, não vem detalhezinho, pô, quando foi, como foi, o que aconteceu, quem estava junto. Não vem esses detalhes, só vem a informação. É perigoso, a gente já morreu assim. Então o seu cérebro material ele passa a gerar um medo ali de alguma coisa inexplicável. Então você começa a ter medo de algo sem saber exatamente o que é. Ah, eu tenho medo de barco. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada, mas eu tenho medo. Então é um medo inexplicável. E aí nós entramos no sonho. O nosso mental tenta nos alertar e os nossos mentores espirituais também. E como que eles fazem isso? Atuando através do nosso mental espiritual e nos enviando mensagens. Essas mensagens elas vêm durante esse período de repouso do nosso cérebro, durante o período de repouso do nosso mental físico. A gente envia mensagens e recebe essas mensagens dos nossos mentores espirituais. Às vezes são avisos,
alertas com relação a coisas que estão por acontecer, às vezes são alertas sobre coisas que estão erradas, às vezes é uma previsão boa, é uma mensagem de conforto, às vezes é um familiar que vem te visitar e em espírito você é desacoplado ali do corpo durante a noite para que você converse com ele, para que você reveja esse familiar. Só que quando você desacopla ali do seu corpo, quando você vai para uma escola espiritual em espírito, né, durante a noite, ou quando você vai ajudar o seu mentor espiritual a resolver um problema espiritual à noite, de repente ele vai lá cuidar daquela casa que você estava tendo um consulente, ele precisa da sua ajuda, então ele desacopla você do seu corpo e te leva junto. Tudo aquilo que você viu ali, tudo aquilo que você vivenciou, toda a mensagem espiritual que você recebeu, ela é armazenada diretamente no seu mental espiritual. E quando você está prestes a acordar, aquele mental espiritual manda toda aquela informação para o seu cérebro material e fala, ó, isso é o que aconteceu. Essa é a informação que ele tem. E aí você acorda. Quando você acorda, o seu cérebro começa a tentar entender, porque o nosso cérebro ele funciona através da lógica. Então ele sempre tenta ordenar as coisas, por cada coisa no seu lugar, para que a gente consiga entender o mundo, o que está acontecendo, né? Ele sempre tenta ordenar as coisas. E de repente ele tem ali um grupo de informações sem ordem. Ele tem, por exemplo, ele tem a lembrança de que você esteve num lugar com uma pessoa, mas ele não lembra como você chegou lá, ele não lembra exatamente o que foi dito, ele não lembra. Então o que ele faz para completar essas lacunas, né? É como se você tivesse uma pintura cheia de buracos. Para completar essa lacuna, ele vai lá e pinta ali naqueles buracos o que ele acha que é. Então ele vai completar com informações que ele tem. Ele não tem como completar com informações reais. Então, por exemplo, se você foi encontrar um mentor espiritual seu, um Exu, por exemplo. Você encontrou o Exu que trabalha com você e ele te falou que, sei lá, você vai perder o emprego. Só que você não recebe no seu mental material toda essa informação trazida do seu mental espiritual. Você recebe ela fragmentada, porque você não tem permissão de ter acesso ao seu mental espiritual de forma completa. Então o que acontece? Seu cérebro pensa, falei com Exu, falei com Exu, perdi emprego. Preciso completar isso, está faltando alguma informação. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar na sua mente, quem é a sua referência para Exu? Você não se vê incorporado. Você vê outras pessoas incorporadas. Você mesmo, você sente a incorporação, você manifesta, mas você vê outras pessoas. Então ele vai olhar em volta nos médiuns que você conhece e vai pensar, quem é a referência minha referência para Exu? Ah, minha referência para Exu é aquele irmão ali. Putz, é super bonito a forma como ele manifesta. Então, eu falei com aquele irmão, porque eu falei com Exu, se ele é Exu, então você já começa a pensar que sonhou com aquele irmão. Aí você fala, emprego, perdi emprego, eu sonhei que aquele irmão estava me mandando embora, estava me demitindo, perdi emprego, mandar embora. Só que, mandar embora de onde? Eu conheço aquela pessoa no terreiro, então eu sonhei que eu estava no terreiro e aquele irmão estava me mandando embora de lá. Então você vê como é que fica o negócio, o seu cérebro ele tenta completar as lacunas, entender o que estava acontecendo e acaba, desculpa a palavra, acaba cagando toda a informação, né? Então, por exemplo, você sonha com um irmão de santo seu que no terreiro estava te mandando embora e na verdade o seu cérebro está referenciando naquele irmão o Exu que veio conversar contigo e avisar que você ia perder o emprego. Então, a interpretação de sonho é uma coisa muito relativa. Você tem que levar muito não para o lado geral, não existe um manual. Você tem que levar para o lado das suas crenças. Por exemplo, se você acredita que cobra é algo ruim e sonha com cobra, é porque o seu cérebro associou algo ruim que você passou na espiritualidade, naquele momento ou numa lembrança, ele associou algo muito ruim a algo que você vê como ruim, que é uma cobra.
Se você gosta de cobra, se você acha bonito, se você não tem medo, então ele vai associar algo bonito, algo que você não tem medo, à cobra. Então, por exemplo, se eu sonho com cobra, pode significar uma coisa, se você sonha com cobra, pode significar outra, se outro irmão sonha com cobra, pode significar outra, totalmente diferente. Não tem como ter um manual, um padrão. O sonho ele tem que ser interpretado individualmente. Cada um tem que interpretar o seu. É claro que você pode dividir com seu sacerdote, com seu irmão, com seu familiar, dividir esse sonho para que ele te ajude a buscar o fio da meada para você interpretar. Porém, é muito importante que você interprete ele com base nas suas crenças, com base naquilo que você vivencia, tá certo? Bom, eu espero que não tenha ficado muito longo e que eu tenha conseguido passar bem a informação, tá certo? Dúvidas, comentários, pode postar aí. Eu peço que você clique ali para se inscrever no canal, para receber outros vídeos, para ver outros vídeos a respeito. E muito obrigado por tudo. Axé.